Olá, graça e paz, meu irmão, minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Nesse 18º dia, trago para leitura e comentários explicativos o livro de Gênesis, capítulo 25, livro de Salmos, capítulo 18, e o livro do apóstolo João, capítulo 8, versículos 21 a 47. Tem em mãos o nosso kit de fé, bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos aproxima de Deus, fortalece a nossa fé e esperança, sobretudo a nossa perseverança. Se desconecte de tudo e permita que a palavra de Deus adentre em seus corações. Descendentes de Abraão e Quetura. Abraão casou com outra mulher que se chamava Quetura. Ela lhe deu à luz Zinrã, Joksã, Medã, Midian, Isbaque e Sua. Joksã gerou Seba e Dedã. Os filhos de Dedã foram Assurim, Letussim e Leumim. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. Abraão deu tudo o que tinha a Isaque, porém aos filhos das concubinas que tinha, Abraão deu presentes, e ainda em vida os separou de seu filho Isaque, enviando-os para a terra do Oriente. A morte de Abraão. Os dias da vida de Abraão foram 175 anos. Abraão expirou e morreu após uma longa velhice e foi reunido ao seu povo. Os filhos dele, Isaque e Ismael, o sepultaram na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, em frente de Manre, o campo que Abraão havia comprado dos filhos de Hete. Ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, o filho dele. Isaque morava perto de Beer-Lahai-Roi. Descendentes de Ismael. São estas as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, egípcia, serva de Sara, lhe deu à luz. Estes são os nomes dos filhos de Ismael por ordem de nascimento. O primogênito de Ismael foi Nebaiote. Depois, Quedar, Abdeel, Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes, pelas suas aldeias e pelos seus acampamentos. 12 príncipes de seus povos. E os anos da vida de Ismael foram 137. E morreu e foi reunido ao seu povo. Os filhos de Ismael habitaram desde Avilá até Sur, nas imediações do Egito, no caminho para a Assíria. Ele se estabeleceu diante de todos os seus irmãos. Descendentes de Isaque. São estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Ele tinha 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as orações dele e Rebeca, a mulher de Isaque, ficou grávida. Os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse: "Por que isso está acontecendo comigo?" E ela foi consultar o Senhor. E o Senhor lhe respondeu: 2 nações estão no seu ventre. 2 povos, nascidos de você, se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá o mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. Nasceu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo. Por isso deram-lhe o nome de Esaú. Depois nasceu o irmão. Com a mão segurava o calcanhar de Esaú, e por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaque tinha 60 anos quando Rebeca deu à luz. Esaú vende o seu direito de primogenitura. Cresceram os meninos,
Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era homem pacato e morava em tendas. Isaque amava Esaú porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Jacó tinha feito um ensopado quando Esaú, exausto, veio do campo e lhe disse: "Por favor, me deixe comer um pouco da coisa vermelha, essa coisa vermelha aí, pois estou exausto." Por isso deram-lhe o nome de Edom. Jacó respondeu: "Primeiro me venda o seu direito de primogenitura." Ele respondeu: "Estou morrendo de fome. De que me vale o direito de primogenitura?" Então Jacó disse: "Primeiro jure." Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. E Jacó deu a Esaú pão e o ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu. Levantou-se e saiu. Assim, Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Amém. Comentários no livro de Gênesis, capítulo 25. Uma exposição bíblica dos versículos 1 a 11. Esses versículos registram o obituário de Abraão. Enquanto o fim se aproximava, ele acertou sua vida, morreu em boa velhice, como o Senhor lhe havia prometido. Andou com o Senhor por séculos e foi amigo de Deus. A velhice é uma coroa de esplendor e se obtém mediante uma vida justa. Provérbios 16, versículo 31. Apesar da deterioração física e da fraqueza, é possível desfrutar da presença de Deus e cumprir sua vontade até o fim da vida. Conforme 2 Coríntios capítulo 4, versículos 16 e capítulo 5, versículo 1. Ele também viveu uma idade bem avançada. Isso sugere mais do que um período de tempo, sugere qualidade de vida. Abraão, que foi próspero e fértil até o fim, foi o retrato da velhice descrito em Salmos 92, versículos 12 a 15. Como são poucas as pessoas que realmente têm alegria e satisfação quando chegam à velhice. Quando elas olham para trás, é com pesar. Quando encaram o futuro, sentem medo. E quando olham ao redor, fazem queixas. Como as demais coisas na vida, uma velhice bem-sucedida só é alcançada mediante trabalho ao longo da vida. Este é o conselho que Salomão dá em Eclesiastes 12. O capítulo descreve alguns dos problemas físicos inevitáveis da velhice, mas também enfatiza que uma vida piedosa no início da juventude é um investimento que proporciona ótimas recompensas quando a existência terrena se aproxima do fim. Compreensão dos versículos 12 a 18. Israel, o primogênito de Abraão, capítulo 16, não foi escolhido para ser o filho da promessa e o herdeiro das bênçãos da aliança. Deus prometeu abençoar Ismael e fazer dele uma grande nação, e isso de fato aconteceu. Ismael estava presente no enterro de Abraão, mas não foi incluído na leitura do testamento do pai. Ismael tipifica o indivíduo natural ou não salvo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 14. Que não participa da fé e é hostil às coisas de Deus. Mas Isaque representa os que confiaram em Jesus Cristo e conheceram o novo e milagroso nascimento por meio do poder de Deus. Conforme 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 22 e 23. Vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaque, conforme Gálatas 4, versículo 28. Ismael nasceu escravo, mas Isaque nasceu livre. Ismael nasceu pobre, mas Isaque nasceu rico. Todo que crer em Jesus Cristo participa de todas as bênçãos do Espírito em Cristo. Efésios 1, versículo 3. E faz parte da herança gloriosa de Cristo. Efésios 1, versículos 11 e 18. Compreensão do versículo 21. Como Abraão, Isaque era um homem de oração. Por isso ele intercedeu ao Senhor em favor de sua esposa estéril. Isaque tinha todo o direito de pedir filhos a Deus por causa das promessas da aliança que o Senhor havia feito a seus pais.
Promessas que havia ouvido várias vezes no círculo da família e nas quais cria. Se Rebeca permanecesse estéril, como os descendentes de Abraão poderiam se multiplicar como o pó da terra e as estrelas dos céus? Se Isaac não tivesse filhos, como os descendentes de Abraão poderiam se tornar uma bênção para todo mundo? Eis a pergunta, não é verdade? Comentários sobre o versículo 22. Na história da salvação, a concepção e o nascimento de filhos são eventos ordenados por Deus que têm consequências importantes. Isso se aplicou ao nascimento de Isaac, dos 12 filhos de Jacó, de Moisés, de Samuel e de Davi, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Concepção, nascimento e morte são decretos divinos, e não acidentes humanos. Este ciclo é parte do plano sábio e amoroso de Deus para o seu povo. Compreendendo o versículo 23, o fato de Deus já ter decidido dar as bênçãos da aliança a Jacó não eximiu ninguém da família de suas obrigações para com o Senhor. Eles eram responsáveis por suas ações, porque a soberania divina não anula a responsabilidade humana. Na verdade, saber que somos os escolhidos de Deus significa que temos uma responsabilidade maior de fazer a sua vontade. Compreensão do versículo 26. O nome Jacó vem de uma palavra hebraica, Jacob, que significa que Deus projeta, mais uma vez que também se parece com as palavras Akab, calcanhar, e Akab, vigiar por trás ou alcançar. Seu nome tornou-se um apelido. Ele agarra o calcanhar ou ele engana. E finalizando a explicação no livro de Gênesis, capítulo 25, destaca os versículos 27 a 34. Após o nascimento de Jacó e de Esaú, a casa de Isaac e de Rebeca ficou dividida. É triste quando o lar se divide porque pais e filhos colocam seus interesses pessoais acima da vontade de Deus. Isaac gostava de comer a caça saborosa que Esaú trazia para casa. Um fato que, mais tarde, seria importante na história da família. Isaac, o homem calmo, realizou seus sonhos em Esaú, o filho corajoso e impetuoso. E, ao que parece, essa predileção paterna ignorava o fato de que o primogênito também era um homem do mundo. Isaac soube que Esaú vendera seu direito de primogenitura? O registro bíblico não diz, tampouco nos diz se Rebeca revelou ao marido a mensagem de Deus de que seu filho mais novo teria poder sobre o irmão mais velho. Talvez Jacó tivesse aperfeiçoado seu esquema ao observar sua mãe e seu pai. Cântico de Vitória. Ao mestre de canto, salmo de Davi, servo do Senhor, o qual dirigiu ao Senhor as palavras deste cântico no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Ele disse: Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Invoco o Senhor digno de ser louvado e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de perdição me impuseram terror, cadeias infernais me envolveram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos montes e se abalaram, porque Deus estava irado. Das suas narinas subiu fumaça, e fogo devorador saiu da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Ele baixou os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou. Foi levado sobre as asas do vento, das trevas fez um manto em que se ocultou. Escuridão de águas e espessas nuvens dos céus eram o seu abrigo.
Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas de fogo. O Senhor trovejou nos céus. O Altíssimo levantou a sua voz e houve granizo e brasas de fogo. Atirou as suas flechas e espalhou os meus inimigos. Multiplicou os seus raios e os dispersou. Então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo pela tua repreensão, Senhor, pelo sopro impetuoso das tuas narinas. Do alto o Senhor me estendeu a mão e me segurou. Ele me tirou das águas profundas, livrou-me de forte inimigo e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Eles me atacaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque Ele se agradou de mim. O Senhor me retribuiu segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me afastei perversamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos estão diante de mim, e não rejeitei os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. Por isso o Senhor me retribuiu segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos na sua presença. Para com quem é fiel, fiel te mostras. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras. Com o perverso, inflexível, porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos soberbos tu os abates. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada. O Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. Pois contigo posso atacar exércitos. Com o meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é confiável. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rochedo a não ser o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho, Ele deu aos meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele treinou as minhas mãos para o combate, tanto que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação, a tua mão direita me susteve e a tua clemência me engrandeceu. Alargaste o caminho sob meus passos e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de ter acabado com eles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam se levantar, caíram sob os meus pés. Pois me cingiste de força para o combate e me submeteste os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos e os que me odiavam, eu os exterminei. Gritaram por socorro, mas não houve quem os salvasse. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Então os reduzi a pó, o pó que o vento leva. Lancei-os fora como a lama das ruas. Dos conflitos do povo me livraste e me fizeste cabeça das nações. Um povo que eu não conhecia me serviu. Bastou-lhe ouvir a minha voz, logo me obedeceu. Os estrangeiros se mostram submissos a mim. Os estrangeiros fraquejaram e, tremendo, saíram das suas fortalezas. O Senhor vive, bendita seja a minha rocha. Exaltado seja o Deus da minha salvação, o Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos. O Deus que me livrou dos meus inimigos, sim, tu que me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste dos homens violentos. Por isso eu te glorificarei entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É Ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de misericórdia para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Amém. Comentários no livro de Salmos, capítulo 18. Versículo 1. Quando Davi expressou seu amor pelo Senhor,
Ele usou uma palavra especial que significa amar profundamente, ter compaixão. Ela está relacionada com a palavra hebraica usada para ventre e descreve o tipo de amor que uma mãe tem por seu bebê, um pai por seus filhos, Senhor por Israel, seu povo escolhido. É um amor profundo e fervoroso, o tipo de amor que todos deveríamos ter pelo Senhor. Compreensão do versículo 2. As 7 metáforas que ele usou neste versículo certamente refletem a vida de uma pessoa que passa grande parte do tempo ao ar livre e é também um soldado. Nosso relacionamento com Deus deveria ser expresso em imagens vividas que descrevem claramente quem somos, porque o Senhor nos conhece como somos. Compreensão dos versículos 4 a 6. Depois de expressar sua devoção, Davi descreveu sua angústia e se imaginou como um homem cercado por todos os lados, pego em uma armadilha, amarrado com cordas e jogado na água para se afogar. Compreensão dos versículos 7 a 19. Quando Davi clamou, Deus começou a agir em seu favor. O grande livramento é retratado como uma tempestade. O Senhor havia sido longâmino com o rei Saul, mas agora sua ira se levantou e começou a agitar as coisas, como um terremoto e um vulcão em erupção. Deus desceu em uma tempestade, como um guerreiro em um carro, puxado velozmente por um querubim. Conforme livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 24, e Êxodo 25, versículo 18. Compreensão dos versículos 16 a 19. Na hora certa, Deus estendeu a mão e livrou Davi. Como Moisés, ele foi tirado da água. O inimigo caiu na derrota, mas Davi permaneceu firme, sustentado pelo Senhor. Ele agora era o rei de Israel. Os 10 anos de exílio chegaram ao fim. Sua vida foi poupada e seu ministério estava à sua frente. Compreensão dos versículos 20 a 24. Deus se agradava de Davi de modo como os pais se agradam quando seus filhos amadurecem em termos de caráter, obediência e serviço. Davi foi fiel ao Senhor. Por isso, o Senhor fielmente cuidou dele. Compreensão dos versículos 22 a 26. Davi conhecia a lei de Deus e obedecia a ela, apesar das difíceis circunstâncias de seu exílio. No espírito de Samuel e de Ezequias, sua afirmação de justiça era uma prova de humildade e honestidade, não de orgulho e enganos. Observe o uso das palavras minha justiça e pureza, Salmo 18, versículos 20 e 24. Irrepreensível, versículos 23 e 25, e puro, versículo 26. Compreensão dos versículos 28 a 45. O que Deus esteve fazendo durante aqueles anos difíceis do reinado de Saul? Primeiro, ele estava disciplinando seu povo por passar à sua frente e fazer de Saul rei. Em sua longanimidade, ele também estava dando a Saul oportunidade para se arrepender. Ao mesmo tempo, o Senhor preparava Davi para o seu anos de serviço. Compreensão do versículo 30. Uma vez que Davi confiava em Deus, Deus lhe permitiu correr, saltar, lutar e derrotar o inimigo. Ele podia examinar uma tropa, escalar um muro ou saltar como um servo pelas montanhas. Compreendendo o versículo 35, embora fosse um homem de guerra, Davi reconheceu ter sido o poder de Deus quem o transformou no que ele era. A palavra significa condescendência. Deus designou-se de olhar para baixo e chamar Davi. O Altíssimo abriu o céu e desceu para estender a mão e salvar Davi. E em seguida ele o fez ascender ao trono. Isso nos lembra do que Jesus, o Filho de Deus, fez quando abriu mão de seus privilégios divinos para vir à terra, como servo e morrer por nossos pecados. Compreensão do versículo 36.
A palavra aflição, no versículo 6, significa estar em uma situação difícil, em apuro, cercado. Mas quando a tempestade passou, Davi viu que seu caminho estava livre para poder dar passos largos de fé no serviço do Senhor. Comentário do versículo 46. Depois de olhar para o ministério bondoso de Deus para com ele, o que mais Davi poderia fazer senão louvá-lo? É necessário que ele cresça e que eu diminua. João 3, versículo 30. Davi não tomou as coisas nas suas próprias mãos, mas permitiu que o Senhor o justificasse quando fosse o momento certo. Comentários sobre o versículo 49. Paulo citou o versículo 49 em Romanos 15, versículo 9, e a aplicou aos judeus, louvando a Deus entre os gentios. Em Romanos 15, versículos 10, 11, judeus e gentios se alegram juntos, o resultado do ministério de Paulo aos gentios. E, então, Romanos 15, versículo 12, anuncia Jesus Cristo reinando tanto sobre os gentios como os judeus. E finalizando a leitura no livro de Salmos, capítulo 18, destaca o versículo 50. As crianças muitas vezes usam o próprio nome quando pedem alguma coisa. Por favor, dê uma bolacha para Tiago. Davi também usou o seu nome aqui. Assim como uma criancinha, ele empregou a expressão para sempre. Então, deve ter percebido que, por meio do Messias prometido, as promessas do reino se cumpririam e ele reinará para todo sempre. Apocalipse 11, versículo 15. Jesus defende a sua missão e autoridade. Outra vez, Jesus lhes falou dizendo: Eu vou embora e vocês vão me procurar, mas perecerão no seu pecado. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Então os judeus diziam: Será que ele tem a intenção de se suicidar? Porque diz: Para onde eu vou, vocês não podem ir. Jesus lhes disse: Vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Porque se não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. Então lhe perguntaram: Quem é você? Jesus respondeu: O que é que eu tenho dito a vocês desde o princípio? Muitas coisas tenho para falar e julgar a respeito de vocês. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele ouvi, essas digo ao mundo. Eles não entenderam que Jesus lhes falava do Pai. Então Jesus disse: Quando vocês levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Quando Jesus disse isto, muitos creram nele. A verdade liberta. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Eles responderam: Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, fica para sempre. Se, pois, o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Bem sei que vocês são descendência de Abraão. No entanto, estão querendo me matar, porque a minha palavra não está em vocês. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai, vocês, porém, fazem o que ouviram do pai de vocês. Então lhe disseram: Nosso pai é Abraão. Mas Jesus respondeu: Se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que ele fez. Mas agora vocês estão querendo me matar, a mim que lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não fez isso. Vocês fazem as obras do pai de vocês. Eles responderam:
Nós não somos filhos ilegítimos, temos um pai, que é Deus. Jesus disse: se Deus fosse de fato o pai de vocês, certamente me amariam, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que vocês não compreendem a minha linguagem? É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Quem de vocês me convence de pecado? Se digo a verdade, por que não creem em mim? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, vocês não me ouvem, porque não são de Deus. Amém. Comentários sobre o livro do apóstolo João, capítulo 8, versículos 21 a 47. Exposição sobre os versículos 21 a 30. O verdadeiro cristão tem sua cidadania nos céus. Seu afeto e sua atenção estão fixados nas coisas do alto. Mas os não salvos pertencem a este mundo. De fato, Jesus os chamou de filhos deste mundo. Lucas 16, versículo 8. Uma vez que não confiarem em Cristo e não tiveram seus pecados perdoados, seu destino é morrer neles. O cristão morre no Senhor, porque vive no Senhor. Mas o incrédulo morre em seus pecados, porque vive em pecado. Compreensão no versículo 30. Salvação é uma questão de vida ou morte. Pessoas que vivem em pecado e rejeitam o Salvador devem morrer em seus pecados. Não existe alternativa. Ou recebemos salvação pela graça, ou experimentamos condenação sob a lei de Deus. Assim, ou andamos na luz e temos vida eterna, ou andamos nas trevas e experimentamos morte eterna. Compreensão, versículo 31. Jesus se dirigiu ao povo que havia crido nele, mencionado no versículo 30, e advertiu aquelas pessoas de que continuasse na palavra. Ou seja, no processo de discipulado, o que era a prova de verdadeira salvação. Quando obedecemos à sua palavra, crescemos em conhecimento espiritual e, conforme crescemos, assim, crescemos em libertação do pecado. A vida leva ao aprendizado e aprender conduz à liberdade. Versículo 33 e a sua compreensão. A alegação de que os descendentes de Abraão nunca estiveram em cativeiro era, com certeza, falsa e foi refutada pelo registro das Escrituras no Antigo Testamento. Os judeus haviam sido escravizados por nações poderosas, como registrado nos livros de Êxodo e Juízes. As 10 tribos do norte foram levadas cativas para a Síria e as 2 do sul estiveram por 70 anos em cativeiro na Babilônia. E naquele exato momento, o povo judeu estava sob o tacão de ferro de Roma. Como é difícil para as pessoas religiosas cheias de orgulho admitir suas falhas e necessidades. Compreensão dos versículos 34 a 36. Jesus explicou que a diferença entre a liberdade espiritual e a escravidão espiritual é uma questão de ser filho ou servo. O servo pode morar na casa dos senhores, mas não é parte de sua família e não pode ter um futuro garantido. É possível que aqui Jesus tivesse Isaac e Ismael em mente, conforme Gênesis capítulo 21. Quem continua em prática do pecado, tradução literalmente, é escravo do pecado. Esses líderes religiosos não apenas morreriam em seus pecados, mas estavam naquele momento vivendo na escravidão do pecado. Compreensão do versículo 41. Os líderes não podiam refutar a afirmação do nosso Senhor. Portanto, atacaram sua pessoa. Alguns estudiosos acreditam que a afirmação dos líderes no versículo 41, nós não somos filhos ilegítimos,
Era uma calúnia contra o nascimento e o caráter do Senhor. Afinal, Maria teve seu primeiro filho antes de estar casada com José. Porém, os ataques pessoais no versículo 48 são muito óbvios. Ser chamado de samaritano era o mais grosseiro insulto para um judeu e ser considerado endemoniado apenas piorava a ofensa. Compreensão dos versículos 43 a 44. As pessoas mais difíceis de serem ganhas para o Salvador são aquelas que não percebem que têm uma necessidade. Elas estão sob a condenação de Deus, mas, ainda assim, acreditam que a religião pode salvá-las. Estão andando nas trevas e não seguem a luz da vida. Compartilham uma morte em vida por causa de sua escravidão ao pecado e, apesar de seus atos religiosos, estão desonrando o Pai e o Filho. Essas são as pessoas que crucificaram Jesus Cristo, a quem o Salvador denomina de filhos do diabo. E finalizando o estudo no dia de hoje, compreensão do versículo 47. A pior servidão é aquela que não é reconhecida pelo próprio prisioneiro. Ele pensa que está livre, ainda que seja efetivamente um escravo. Os fariseus e os outros líderes religiosos pensavam que estavam livres, mas, na verdade, encontravam-se escravizados espiritualmente pelo terrível cativeiro do pecado e de Satanás. Eles não encaravam a realidade, portanto, somente a verdade poderia libertá-lo. Receba essas palavras em nome de Jesus.